2 homens diante de milhares, sem exército, sem garantia, apenas fé. Eles escalaram o impossível e tocaram o invisível. Então, a terra tremeu. Quando você crê, o céu responde. Nem sempre Deus usa muitos. Às vezes, Ele só precisa de você. Baseado no livro de 1 Samuel, capítulo 14, versículos de 1 a 23. Era um tempo escuro em Israel. O medo era palpável, como o cheiro de ferro e suor em um campo de guerra. O exército filisteu dominava as terras, impunha seu poder com violência, e o povo de Deus tremia nas cavernas, nos bosques, nos penhascos. Saul era rei, mas o coração da nação estava abatido, cansado e esmagado sob o peso de um inimigo que parecia invencível. E é neste pano de fundo que surge uma história que desafia a lógica, o medo e as probabilidades. Uma história onde apenas 2 homens, armados de fé, coragem e um senso claro do propósito divino, decidem escalar um penhasco e enfrentar uma guarnição de soldados filisteus. Não porque fossem fortes, nem porque tivessem vantagem, mas porque acreditavam que nada impede o Senhor de salvar, com muitos ou com poucos. 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Esta narrativa não é um conto de fadas. É história registrada, vivida, transpirada no chão pedregoso da antiga Canaã. É um relato de estratégia, ação, sobrenatural e, acima de tudo, confiança absoluta em Deus. Ela começa com a decisão ousada de Jonatas, filho do rei Saul, e seu escudeiro anônimo, cuja lealdade silenciosa o tornaria parte de um dos maiores atos de bravura e fé já registrados nas Escrituras. Esta não é apenas mais uma batalha antiga, é uma lição viva sobre como Deus pode virar um jogo perdido, com apenas 2 homens, quando esses homens estão dispostos a agir em fé. Então, prepare seu coração. Essa história vai além do texto. Ela fala com sua alma. Porque talvez hoje você também esteja diante de um exército. Mas Deus só precisa de um ato de fé para virar tudo ao seu favor. Para entender a grandeza do que está prestes a acontecer, é necessário mergulhar nas raízes do conflito. O cenário onde a história se passa é a região central de Israel, entre Geba e Miquimás, 2 localidades separadas por um desfiladeiro profundo, rochoso e de difícil acesso. Este vale era mais do que uma simples barreira natural. Ele representava a linha tênue entre a opressão filisteia e a liberdade de Israel. Os filisteus, originários provavelmente da ilha de Creta, haviam se estabelecido na costa sudoeste de Canaã e se tornado um dos maiores inimigos dos israelitas. Dominavam com violência e impunham restrições severas, como a proibição de que os hebreus tivessem ferreiros.
1 Samuel capítulo 13, versículos 19 a 20. Isso significava que quase nenhum israelita possuía armas de ferro, uma estratégia clara de dominação e contenção tecnológica. Segundo o arqueólogo Trude Dotan, especialista em cultura filisteia, escavações em cidades como Ecrom e Tel Kazili confirmam o avanço técnico e bélico dos filisteus em relação aos hebreus. Eles possuíam armas melhores, carros de guerra e controle militar sobre rotas estratégicas, como o desfiladeiro de Micmas, que era uma passagem vital entre o norte e o sul de Israel. Em Micmas, pesquisadores como Israel Finkelstein identificaram traços de antigas fortificações e rotas militares que podem ter sido usadas durante esse período. Saul, o rei escolhido por Deus, mas já marcado pela instabilidade, estava acampado com cerca de 600 homens em Geba. 1 Samuel capítulo 13, versículo 15. Eram poucos, mal armados, e muitos estavam escondidos em cavernas, fossas e cisternas. Conforme o versículo 6 do mesmo capítulo, era uma nação encurralada, oprimida e sem moral. E é aí que Jonatas, com sua percepção aguçada e fé fervorosa, enxerga uma brecha não no campo de batalha, mas no campo espiritual. Ele não esperava a ordem do pai, não esperava reforços, não esperava a lógica. Ele via além. Via o que muitos soldados esquecem em tempos de crise, que Deus não precisa de um exército para vencer. Este contexto não é apenas um pano de fundo, é parte vital da tensão narrativa. Um povo sem armas, um rei hesitante, um inimigo superior, e 2 homens dispostos a virar o curso da história com fé e ação. Se isso já está te impactando, imagine o que está por vir. Porque o que acontece quando alguém resolve agir mesmo sem garantias, mesmo sem lógica? Fica comigo até o fim dessa história e você vai entender como o sobrenatural se move em favor dos que confiam. Se estiver gostando dessa jornada de fé e coragem, deixe um amém nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Naquela manhã silenciosa, sem trombetas, sem convocação oficial, Jonatas se levanta e diz ao seu escudeiro: "Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos." 1 Samuel capítulo 14, versículo 1. Sem avisar seu pai, sem consultar ninguém, ele toma uma decisão que mudaria o destino de toda uma nação. Mas o que motiva um jovem príncipe, sem exército, sem armamento adequado, a escalar um penhasco e atacar um posto avançado filisteu? A resposta está em seu coração e em sua fé. No versículo 6, ele declara algo que ecoa até hoje, como uma das afirmações mais ousadas das Escrituras: "Pode ser que o Senhor nos favoreça, porque para com o Senhor não há impedimento de livrar com muitos ou com poucos." Jonatas entendia algo que até o rei tinha esquecido. O poder de Deus não depende de números, mas de disposição. Ele não exige estrutura, mas entrega. Sua fé era ativa, desafiadora e descomplicada. Era a fé de quem enxerga Deus maior que os obstáculos. O escudeiro, personagem anônimo, mas de coração leal, responde com uma frase que deveria estar gravada no coração de todo servo fiel: "Faze tudo o que tiveres no coração. Eis-me aqui contigo, conforme o teu coração." Versículo 7. Que tipo de lealdade é essa que segue o líder até uma missão suicida? Que tipo de confiança é essa que caminha lado a lado com a fé, mesmo sem garantias de retorno? Aqui, o storytelling divino começa a se revelar com intensidade. Não é sobre espada, é sobre alinhamento de coração. Não é sobre status, é sobre obediência, a voz interior que clama: "Levanta-te." O escritor e historiador bíblico Leon Wood comenta que o texto hebraico usado por Jonatas carrega um peso de humildade e reverência. Pode ser, indicando que mesmo com fé, ele sabia que o resultado dependia da soberania divina. É o perfeito equilíbrio entre coragem humana e submissão espiritual. A cena se torna ainda mais poderosa quando pensamos no que Jonatas representa.
Uma liderança jovem, ativa, que não espera o favor político, nem os louros da vitória, mas age silenciosamente. Ele não estava em busca de glória, ele estava em busca da vontade de Deus. Essa atitude nos desafia. Quantas vezes esperamos sinais, confirmações e garantias, e esquecemos que, muitas vezes, a fé começa com um vem, mesmo quando tudo parece contrário. Fique até o fim, porque o que acontece depois dessa conversa entre dois homens vai te surpreender. O céu vai responder de forma que nenhum exército poderia prever. O que vem a seguir não é apenas uma movimentação militar. É um ato simbólico, um esforço físico e espiritual entre dois homens e o impossível. A Bíblia narra com simplicidade, mas com clareza. Subiu, pois, Jonatas com as suas mãos e com os seus pés, e o seu escudeiro após ele. 1 Samuel capítulo 14, versículo 13. Essa escalada não era um simples passeio. Era uma subida entre duas rochas com nomes que ainda hoje parecem carregar um peso profético: Bozes e Sene. Segundo o versículo 4, esses rochedos estavam situados um de frente para o outro, como se formassem um corredor estreito e íngreme. A palavra Bozes pode significar escorregadio e Sene, espinhoso, o que nos dá uma imagem clara. Não era um caminho convidativo. Era o tipo de lugar que exige coragem em cada centímetro. Estudos geográficos modernos, conduzidos por arqueólogos como Edward Robinson e Claude Condor, no século XIX, identificaram a área próxima de Micmas com formações rochosas abruptas, que ainda hoje são difíceis de escalar. Em expedições posteriores, pesquisadores como Nelson Glueck também confirmaram que o desfiladeiro entre Geba e Micmas é formado por penhascos altos e estreitos, tornando a subida uma tarefa quase suicida, especialmente com um inimigo armado no topo. Mas Jonatas não hesitou, nem seu escudeiro. Eles subiram com as mãos e com os pés. Aqui, o autor bíblico faz questão de nos mostrar que não houve mágica, nem atalhos. O caminho da fé exige esforço real. Cada metro escalado representava uma entrega, um abandono da segurança. Quantas vezes queremos a vitória sem subir o penhasco? Queremos que Deus mova céus e terra, mas sem sairmos do chão plano, da zona de conforto. Mas Jonatas sabia. A resposta divina se revela muitas vezes na medida da nossa disposição de subir, de lutar, de avançar, mesmo quando o chão é instável e o topo parece inalcançável. Imagine a cena. Os filisteus rindo ao ver dois hebreus subindo, cansados, desarmados. Era o prenúncio do desprezo. Eles zombavam do esforço dos improváveis. Mal sabiam que Deus estava prestes a virar aquele escárnio em confusão. A escalada não é um detalhe técnico. Ela é o ponto em que fé e ação se encontram. É o símbolo da jornada cristã. A subida árdua, mas cheia de propósito. O céu observa o movimento de Jonatas e do seu escudeiro, e em breve responderá de forma tremenda. E o que vem depois dessa escalada é pura intervenção celestial. No topo do penhasco, sob o sol abrasador e a segurança da altura, estavam os soldados filisteus, homens armados, experientes, treinados em combate. Ao verem Jonatas e seu escudeiro emergindo da subida, zombaram. Disseram: "Subi a nós e mostrar-vos-emos uma coisa." 1 Samuel capítulo 14, versículo 12. Era deboche, era desprezo. Era a certeza de que estavam no controle. Mas para Jonatas, aquilo era mais do que zombaria. Era o sinal de Deus. Ele olha para o escudeiro e declara: "Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel." Versículo 12. Não há hesitação, não há dúvida. Apenas fé que avança. A sequência é rápida e violenta. Em poucos instantes, Jonatas ataca com sua espada, talvez a única entre todos os israelitas naquele acampamento, e seu escudeiro o segue,
matando os inimigos que caíam ao chão. Juntos, apenas 2 homens eliminam 20 filisteus em meio palmo de terreno. Versículo 14. Este detalhe, aparentemente técnico, é um ponto alto do relato. O texto diz que eles caíram em quase meio campo de lavoura. Isso nos dá uma ideia do espaço e do impacto. Era um ataque cirúrgico, inesperado, preciso. Mas não era apenas força humana. Era a mão de Deus operando com os improváveis. E então, algo extraordinário acontece. O texto declara: houve pavor no arraial, no campo e entre todo o povo. Até a guarnição e os saqueadores tremeram, e a terra estremeceu. E houve um grande terror enviado por Deus. 1 Samuel capítulo 14, versículo 15. Pavor, tremores, terror divino. Deus entra na batalha. A palavra hebraica usada aqui para terror é charadá, que transmite a ideia de um medo paralisante, descontrolado, como um pânico coletivo incontrolável. E isso não foi apenas psicológico, foi geológico. A terra tremeu, um terremoto, uma manifestação sobrenatural que abalou estruturas e corações. Segundo John Walton, professor de Antigo Testamento e especialista em cultura do Oriente Médio Antigo, os terremotos eram frequentemente entendidos como manifestação direta da presença e ação de uma divindade. Nos contextos cananeus e filisteus, isso significava que Deus estava no campo de batalha. O terror não foi apenas físico, foi espiritual. Os filisteus entenderam, havia um Deus lutando contra eles. Esse evento não encontra muitos paralelos na Bíblia. É como se o próprio céu tivesse respondido à fé daqueles 2 homens. O ataque pequeno de Jonatas e seu escudeiro havia desencadeado uma reação em cadeia espiritual e natural. Uma faísca de obediência gerou um incêndio de vitória. É importante lembrar que naquele momento, o restante dos israelitas ainda estava escondido. O milagre começou com 2, mas o terremoto alcançou muitos. Esse é o padrão do reino. Deus move montanhas por causa da fé de poucos. Arqueólogos como Amihai Mazar, em estudos na região central de Israel, relatam vestígios de destruições repentinas em algumas fortalezas da Idade do Ferro, sugerindo possíveis tremores sísmicos que coincidem com datas aproximadas do período de Saul. Embora não se possa afirmar com certeza que este terremoto foi detectado fisicamente pela arqueologia moderna, a tradição oral e a força do relato indicam um evento marcante e real. O inimigo, confuso, começou a se matar entre si. Pavor, gritos, poeira e sangue. Deus estava agindo. Com 2 homens fiéis, uma espada e uma montanha de fé, a balança da guerra havia sido virada completamente. E o mais incrível, tudo começou com uma conversa entre um líder e seu escudeiro. Uma decisão tomada na surdina. Uma escalada silenciosa. Apenas 2 homens, mas com um propósito divino. O caos havia se instalado. O que começou como uma simples incursão de 2 homens, agora se tornava um colapso militar completo. O exército filisteu, em pânico, começou a se virar contra si mesmo. A espada de um era contra o outro. E houve grande confusão. 1 Samuel capítulo 14, versículo 20. Era como se o próprio medo tivesse se tornado uma arma nas mãos do Senhor. Enquanto isso, no acampamento de Israel, os sentinelas de Saul, de onde se observava o vale, notam que o exército filisteu está em movimento, mas não em formação de ataque. Eles estavam fugindo, correndo, gritando, desorganizados. Algo incomum havia acontecido. A confusão começa a se espalhar como fogo seco. Saul ordena a contagem do exército e percebem que Jonatas e seu escudeiro haviam sumido. Então finalmente compreendem. Foi o próprio príncipe quem deu início à batalha. A princípio, Saul quer consultar o sacerdote para buscar a vontade de Deus. Versículo 19. Mas o barulho da batalha aumenta tanto que ele desiste e se lança ao combate. É nesse momento que vemos os hebreus escondidos em cavernas e até mesmo os que haviam desertado para os filisteus se levantarem. A coragem perdida começa a retornar. Os que antes estavam calados agora gritam.
Os que estavam acuados agora marcham. A fé de 2 se espalha para centenas. O fogo de uma alma desperta as brasas dormentes do povo. O versículo 23 é decisivo. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. E a batalha passou para além de Bet-Aven. Aqui, o narrador nos lembra: a vitória não foi de Jonatas, nem de Saul, nem do exército. Foi do Senhor. Essa batalha tem implicações profundas, não só militares, mas espirituais. O domínio dos filisteus começou a ser enfraquecido a partir desse episódio. O povo viu que a opressão não era eterna e que Deus ainda respondia à fé sincera. E veja que ironia divina. Os filisteus, mestres da guerra, dominadores do ferro e da tecnologia, foram vencidos por 2 homens, uma escalada e um terremoto. Não pela força, mas pela fé. Não pelo número, mas pela coragem. Historiadores como Kenneth Kitchen, ao analisar a coerência dos textos de 1 Samuel, apontam que essa narrativa possui forte consistência geográfica e tática. Micmas, Geba e Bet-Aven são locais reais e estratégicos, reforçando o realismo do acontecimento. Tudo se encaixa: geografia, arqueologia e fé. Uma costura perfeita entre o que é terreno e o que é divino. E talvez o mais impressionante seja a simplicidade dos instrumentos: uma espada, um escudeiro, uma rocha e a fé. Porque quando Deus quer agir, ele não procura estruturas. Ele procura corações disponíveis. Você está percebendo o que isso significa? Quando Deus decide intervir, ele usa quem está pronto, mesmo que seja apenas 1 ou 2. Fique até o fim, porque ainda temos uma revelação que vai te surpreender. Enquanto o caos se desenrolava no acampamento filisteu e os israelitas começavam a se reagrupar, havia algo ainda mais profundo operando nos bastidores da batalha. Uma estratégia celestial. Os homens viam espadas e tremores, mas havia algo invisível ali, algo que movia os eventos com precisão absoluta: a mão de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 17, Saul manda contar o povo e descobre que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Mas antes mesmo que ele pudesse agir, o barulho da guerra já havia se tornado ensurdecedor. Era um som de confusão, de terror, de algo fora do comum. Saul, mesmo como rei, percebe que está fora do controle. Ele interrompe o sacerdote. Retira a tua mão, pois sabia que o Senhor já estava operando. Não foi o comando de um rei que mudou a história. Não foram trombetas, nem estratégia militar. Foi a presença invisível de Deus, que moveu céus e terra em resposta à fé ativa. Era como se um exército invisível tivesse entrado em cena, confundindo os pensamentos, distorcendo a visão dos inimigos, espalhando desordem com precisão sobrenatural. Segundo o historiador e professor Richard Elliott Friedman, o estilo literário de Samuel carrega uma característica marcante: o contraste entre a fraqueza humana e a soberania divina. A narrativa de Jonatas é o ápice desse contraste. Tudo que parecia frágil, pequeno e desprezível se torna a base da vitória. Exatamente porque Deus quis assim. Jonatas e seu escudeiro não agiram por rebeldia, mas por sensibilidade. Eles ouviram o sussurro do céu antes do estrondo da terra, e porque confiaram, viram com seus próprios olhos o que Deus pode fazer quando encontra a fé verdadeira. O que vemos aqui não é apenas uma intervenção divina, é uma lição eterna. Em momentos de medo, opressão ou escassez, a fé ainda move montanhas, abala reinos e vira batalhas. E às vezes, o céu inteiro espera que apenas um dê o primeiro passo. Nos bastidores dessa batalha, o Espírito de Deus conduzia cada detalhe. A geografia, os ventos, os tremores, tudo conspirava a favor de Israel. Tudo cooperava com o propósito divino.
Como uma sinfonia oculta, cada elemento respondia ao maestro invisível. Isso nos lembra de outras histórias bíblicas, como Gideão e seus 300, Juízes capítulo 7. Como o Mar Vermelho se abrindo diante de Moisés, Êxodo capítulo 14. Como as muralhas de Jericó caindo ao som de trombetas, Josué capítulo 6. Em todos esses eventos há uma constante. Deus age através da obediência corajosa, não da força aparente. Arqueologicamente, estudiosos apontam que a presença dos filisteus na região central de Israel diminuiu após essa fase do reinado de Saul. Embora os filisteus não tenham sido derrotados de uma vez, esse episódio marcou o início de sua perda de controle sobre o território hebreu. Foi um momento de virada. Jonatas, nesse ponto, não recebe coroas, nem aclamações. Mas a história o imortaliza como o homem que ousou crer. E seu escudeiro, um homem sem nome, entra para a eternidade como símbolo de lealdade silenciosa e coragem discreta. Essa é a beleza da história. Deus usa os esquecidos, os improváveis, os que sobem penhascos com as mãos e os pés para derrubar gigantes armados. Ele transforma o desprezo do inimigo em ovação celestial. Ele vira o jogo com uma decisão, um gesto, uma subida. E se você chegou até aqui, percebeu, essa não é apenas uma história de guerra. É um chamado. É uma revelação do tipo de fé que ainda hoje pode mover o céu a nosso favor. A história de Jonatas e seu escudeiro, em 1 Samuel capítulo 14, não é apenas um episódio heróico da antiguidade. É um convite vivo a cada pessoa que, hoje, se sente cercada por gigantes, por exércitos maiores, por estruturas intransponíveis. Você talvez esteja diante de um penhasco, dificuldades financeiras, enfermidades, crises familiares ou mesmo opressões espirituais. E talvez esteja esperando que um exército venha te resgatar. Mas a história nos ensina que Deus não precisa de multidões. Ele procura alguém com coragem de escalar, com fé de obedecer e com esperança de crer que o impossível ainda é possível. Jonatas não teve garantias. Não teve anjos soprando em seu ouvido. Não teve visões. Ele teve um talvez. Talvez o Senhor operará por nós. 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Um talvez alimentado por fé sincera vale mais que 1000 certezas sem ação. E você, está esperando o cenário mudar ou está pronto para escalar o seu penhasco? Porque há batalhas que Deus só vence depois que você começa a subir. O terremoto veio depois da coragem. O pavor no inimigo veio depois da ação. A vitória veio depois da confiança. Este é o tempo de agir, mesmo com medo, de obedecer, mesmo sem ver, de crer, mesmo quando tudo ao redor diz que não há saída. Porque quando você se move na direção da vontade de Deus, os céus se movem por você. Lembre-se, Deus não está procurando os mais fortes, os mais preparados ou os mais influentes. Ele está à procura dos disponíveis, dos que dizem como Isaías: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Isaías capítulo 6, versículo 8. E se você foi tocado por essa palavra, não guarde só para si. Compartilhe essa mensagem. Faça parte desse movimento de fé. Se gostou de nosso conteúdo e quer ajudar nosso canal a levar mensagens como esta para mais pessoas, então seja nosso parceiro. Clique no botão Seja Membro. Com isso você poderá ter conteúdos exclusivos e muito mais. Obrigado por ficar até aqui e não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Deus te abençoe.